Olá, bem-vindo a mais um Construindo Políticas Podcast. Eu sou Rafael Sarmento, a gente está recebendo um convidado incrível hoje. Ele é autor do livro A Visão de um Cidadão Eleitor. Com vocês, Francisco de Assis. Ó, Francisco, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo. Todo mundo que vem aqui, Francisco, eu peço para contar um pouco da história, né? Eu queria então que você voltasse um pouco no tempo, se apresentasse para o nosso telespectador e voltasse um pouco no tempo e contasse para a gente a sua história, o que te motivou a lutar por essa causa de consciência política na sociedade. Então, conta para a gente um pouco da tua história, por favor. Eu é que agradeço, né, pela oportunidade que vocês estão me dando aqui, né, de estar aqui nesse momento, né, compartilhar um pouco da minha visão, né, Sim. da política, né, no nosso país, Do cenário, né? né, do cenário, né, e assim, primeiro ponto, eu queria atribuir esse momento, né, a Deus, né, atribuir esse momento, que se não fosse pela iluminação, né, Sim. de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, nós não teríamos conseguido chegar aqui onde nós chegamos, né? Sim. E também agradecer também, atribuir também esse momento também à minha esposa, né? Que ela também me ajudado muito, me apoia muito nessa causa, né? Legal. E é motivo de agradecer. E agradecer também a todos vocês por esse momento, por estar abrindo esse espaço, né? Que legal. Para mim compartilhar um pouco dessa visão. A gente que agradece, Francisco. Eu queria te pedir para o nosso telespectador te conhecer um pouco mais, né? Me conta como é que foi o seu segmento de infância, profissional, que trouxe você até o entendimento da necessidade de escrever um livro sobre política. O que me motivou a escrever um livro, né, sobre a política, isso começou, no primeiro momento foi de uma conversa, de uma simples conversa que eu tive conversando com a minha esposa em casa, Uhum. né, sobre política, sobre corrupção, sobre tráfico de drogas, né? Uhum. E então, chegou um momento que eu falei para minha esposa assim, eu vou escrever um livro, né? Eu vou escrever um livro. E daí, a partir desse princípio, né, eu comecei a escrever. E escrever o livro, A Visão de um Cidadão Eleitor, porque nos meus 23 anos de eleitor, Uhum. né, eu tenho observado, né, que existe muita divisão, né, no meio do povo, né? Sim. Muita divisão, Sim. né? E então isso Não existe meio uma que união, né? isso não existe uma união, e isso meio que me incomodou. Então eu passei a perceber que eu poderia fazer a diferença, né? Sim. Poderia fazer a diferença escrevendo um livro, compartilhando um pouco da minha visão da política, né? Sim. Em si. Deixa eu te perguntar, você tem percebido que você falou que está há 23 anos você já é eleitor, né? Isso. Você tem percebido que nos últimos anos essa divisão tem aumentado? Vou te dar um exemplo. Há 23 anos atrás ainda já existia essa divisão na intensidade que é hoje em dia? Não. Não, né? Era bem menos. Mas já tinha. Mas já tinha. Porque eu me lembro, sei lá, quando criança, eu me lembro do FHC, do Lula, por exemplo, Isso. né? Então já existia ali uma divisão de tucanos e trabalhadores, vou dizer assim, e parte dos trabalhadores. Hoje isso, na sua concepção, isso agravou. Agravou. Se agravou. Aumentou um pouco mais. Entendi. Você já tinha essa, vou dizer assim, para você escrever um livro sobre política, você em algum momento despertou uma paixão em você sobre entender a política, né? Você teve isso desde novo? Olha, desde dos meus 18 anos, eu sempre tinha um sonho de criar algo, de fazer algo. Entendi. Só que até então eu não sabia o quê. Né? E quando eu tinha um conceito totalmente errado, distorcido da política, né? Porque eu não gostava de política, né? Eu tinha raiva de política, né? Principalmente dos políticos. Sim. Mas eu percebi que esse rancor que eu tinha da política não era a maioria das vezes era pelas minhas escolhas, né? Pelas minhas escolhas erradas de não saber escolher melhor os seus candidatos. Entendi. Né? Porque no meu ponto de vista, as pessoas erram ainda bastante na hora de votar, porque não sabem escolher os seus candidatos. Né? Pesquisar, fazer uma pesquisa mais a fundo,
né, sobre o plano de governo, né, sobre as ideias, né, que o candidato defende, se está de acordo com as ideias, né, que o eleitor confia e acredita. Então, no meu ponto de vista, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho importante que, me corrija se eu estiver errado, a gente não aprende na escola, nossa cadeia educacional, né, a convencional, vou dizer assim, a gente não aprende a votar. Quando eu falo não aprende a votar, não aprende a entender sobre política, entender sobre candidato. A gente não tem essa educação na grade escolar convencional. E aí formamos cidadãos que não têm o conhecimento de voto, né? Tipo assim, sabe que o voto é obrigatório, sabe que tem que votar, sabe uma coisa ou outra, mas eu acho que falta um pouco essa grade, me Ou corrija se eu seja, tem estiver uma errado. certa ignorância, né? A Sim, respeito a da falta de política em si, né? conhecimento. É. Né? E aí eu vou um pouco mais além, aí eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Você falou sobre que você teve você sentia essa raiva no passado da política por fazer escolhas erradas, né? E eu acredito que Exatamente. muitas pessoas da população ainda cometem essa questão, né, Sim, de fazer sim. escolhas erradas. Só que você não acha que existe uma dificuldade, aí eu estou perguntando como leigo, tá? Sim. Que existe uma dificuldade do cidadão votar e logo depois que aquele candidato assumir, ele acompanhar e cobrar, Sim. porque Isso é eu acho que a gente importante. não tem ferramenta para isso. Pode ser que tenha uma ou outra, por exemplo, eu já ouvi falar de ferramenta que é público, você pode ver na internet, não tenho certeza, mas você pode ver quando o deputado, quantas vezes ele compareceu lá no plenário para poder trabalhar. Isso. Isso é possível ver, né? Isso. Isso é uma coisa que o cidadão não olha. É verdade. Entendeu? A É gente não olha verdade. nem se o cara tá batendo ponto lá pro salário que a gente tá pagando. Exatamente. Se eu não Entendeu? me engano, se não me foge a memória, eu acho que eles trabalham três dias na semana. Se não me foge a memória. Presencialmente lá, né? Isso, três dias na semana. Mas eu acho que, se eu não me engano, tem um site que você consegue consultar. Se não me foge a memória, acho que é o site de transparência. Transparência, isso, exatamente. Inclusive os custos ali também, os gastos, né? Que ele tem de cartão, de transporte e tal, tudo isso dá pra poder Isso consultar ali. aí. Beleza. E Isso aí. além dessa situação que motivou você a buscar o conhecimento na política por sentir raiva de escolhas erradas, o que você acha que a população precisa receber de mensagem quando, por exemplo, olha para o livro que você escreveu? O primeiro ponto é conscientização, né? Se conscientizar, né? Se conscientizar. Se conscientizar a respeito das suas escolhas, né? Porque as nossas escolhas, se nós escolhermos, na hora de votar, escolhermos um candidato, né, que esse candidato, se ele tem algum envolvimento com corrupção, ou se ele já tem, né, que ele possa, né, de alguma forma se corromper, quem vai sofrer as consequências é o povo, Sim, né? Na maioria das vezes, quem sofre as consequências é o povo. sim, Então, por isso, temos que ter essa conscientização. Então, o principal, né, mensagem que eu passo, que eu trago no livro, é a conscientização do povo, sim, entendeu? É a conscientização da sociedade a essa mudança de mentalidade. Porque nós precisamos passar por uma mudança de mentalidade. sim, Porque não adianta nós cobrarmos de políticos corruptos se nós, como pessoas, se nós, como cidadãos, também não estamos fazendo a diferença, sim, né? Eu até falo que é uma hipocrisia, né? A gente cobrar dos corruptos, tipo assim, eu cobrar de você que você chupou uma bala e jogou papel o no papel chão. no chão e eu fazer a mesma coisa. Sim, Qual a diferença que eu vou estar fazendo? Nenhuma. sim, Então, é perfeito. esse tipo de conscientização que eu trago no livro, né? Tanto como se fosse um dever, mas também como direito, cobrar para o nosso direito, mas também Sim, cumprir com nossos deveres sim. como cidadão. Você falou sobre corrupção, né? E o que a gente mais escuta nos jornais, na mídia, é sobre corrupção na política. Por que você acha que isso ainda é tão presente e a gente, como povo, não conseguiu resolver isso ainda? Olha, tem dois pontos, existem dois pontos, né? O primeiro ponto é a falta de transparência.
E o segundo ponto são as impunidades. Impunidade. Perfeito. Entendeu? São as impunidades. Porque em um país, em uma sociedade que os filmes, as músicas, né, os filmes que ridiculariza, né, Sim. o nosso país, os filmes ridiculariza, né, o nosso país, e as músicas que pregam uma mensagem fazendo apologia à criminalidade. Apologia. Então, entendeu? É motivo para a gente se refletir. Por isso que isso ainda é muito atual, né? A corrupção ainda é muito atual, né? Porque a gente vê nos filmes, né? Por quê? Porque a corrupção, ela tá num grau tão alto que leva o quê? Leva os filmes a ridicularizar o nosso país. Eu entendi. Entendeu? E as músicas fazem apologia à criminalidade, ou seja, pregando uma ideia de que o crime compensa. E não dá em nada. E aí, quando isso atinge a infância de uma pessoa, ela cresce com essa subconsciente de que aquilo ali é um caminho mais fácil e tal. Isso aí. Esse é o problema. O problema talvez não seja nem só no adulto, né? Vai lá na Exatamente. infância, né? Com certeza. Como é que você acha que a gente pode mudar esse cenário de corrupção como povo? Como povo, fazendo a nossa parte, né? Claro que isso é difícil, né? É difícil, mas também não é impossível. É difícil. Isso pode levar anos e anos, né? De combate à corrupção. Eu acredito muito nisso. Entendeu? A gente vai dar um start agora, um início, para refletir daqui a 20, 50, daqui a 100 anos. Entendeu? Isso aí. Talvez nossos filhos e netos. Isso aí. Entendeu? Porque a gente não vai conseguir mudar isso da noite pro dia. Isso, e também não depende só do eleitor. É um conjunto. Sim. Você acha que falta rejuvenescer? E aí, quando eu falo rejuvenescer, não tem a ver com nenhum lado da política, tem a ver com pessoas novos candidatos, sabe? Jovens com outra mentalidade. Você acha que isso também tem um peso, a falta de rejuvenescer, de modificar, né, de trocar, de ter mais opções, atrapalha também o cenário? Você pode dar uma recapitulada na pergunta? Você acha que a falta de novos candidatos, sabe? Candidatos mais jovens, com uma cabeça diferente dos antigos que já estão lá. Você acha que isso melhoraria o cenário político? Não só o mais jovem, mas vamos em termos de caráter. Sim. Ser jovem, mas que tem um caráter e princípios. E que não vão se desviar desses princípios. Sim. Entendeu? Que não irão se desviar dos seus princípios. Eu estou perguntando isso porque eu, como cidadão, e não sendo do meio político, eu reparo que a cada eleição os nomes são os mesmos. Em vários cenários, sabe? Isso é algo que me incomoda pessoalmente. Exatamente. Entende? Porque eu falo assim, é igual, por exemplo, eu nem sou ligado a futebol, nem gosto tanto de futebol assim. Mas a minha esposa gosta muito e ela assiste muito futebol. E quando eu vejo os técnicos de futebol, são os mesmos nomes. Eles ficam trocando, sabe? De time. Tipo assim, o fulano não deu certo nesse time, aí ele vai para outro time. Fulano, eles ficam trocando. Então, no futebol, eu vejo a falta de novos técnicos. Formação de novos técnicos. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, por isso que eu perguntei da política. Eu sinto essa falta de formação de novos políticos. Talvez Sim. por essa questão da corrupção estar entranhada, dos pais, eu posso me corrigir se eu estiver errado, mas talvez os pais, num processo de formação de um adolescente, não existe incentivo algum para ele se tornar um político. Porque na cabeça do pai já vai ter o preconceito. Meu filho vai ser corrupto, eu não quero isso para mim. Exatamente. Né? Me corrija se eu estiver errado. Verdade. Porque, assim, para ver, né? As pessoas, ele generaliza, né? E fala, todo político é ladrão. Não. Com certeza não. Sim, com certeza. A gente sabe que tem uma minoria que não é. É a minoria, né? A minoria, mas tem pessoas honestas, pessoas de princípios, entendeu? E pessoas que seguem os seus princípios e não colocam seus princípios em jogo. Sim. Entendeu? Então, essas pessoas que merecem o apoio da população, do povo. Assim como em qualquer área tem corrupção. Não é Exatamente, só na política. Exatamente, em qualquer área. Porque a corrupção ela existe séculos antes de Cristo. A corrupção ela sempre existiu. Entendeu?
Tem como acabar com a corrupção? Não tem, mas podemos minimizar, entendeu? Eu não tô aqui, eu não trago uma ideia de acabar, exterminar com a corrupção, mas minimizar e os seus envolvidos, né, ser aplicada a lei com rigor, né? Que eu acho que falta rigor, Sim. né? Para crimes de corrupção, eu acho que falta rigor da lei. Tem muita brecha, né? Tem muitas brechas, exatamente. Tem muitas brechas, entendeu? Que em muitos dos casos existe o político, o corrupto que está sendo investigado, e muitas das vezes é investigado por outro corrupto. Sim. Você entendeu? Aí fica difícil. Fica um querendo apontar. A situação que eu tenho hoje em dia, no cenário hoje em dia, de novo, não tem nada a ver com lado X e lado Y, mas a situação que eu tenho hoje em dia é que a cada lado que entrar vai querer prender o outro. E aí vai ficar um ciclo sem fim. Um querendo... Você entendeu? Em vez de se preocupar com os problemas da sociedade, se preocupa em acabar com o rival ali, sabe? Exatamente. Tipo, e aí a sociedade fica... Exatamente. Tem um ponto também que eu gostaria de comentar também, sobre a questão, na minha opinião, essa é uma opinião minha, né? Como cidadão, eleitor, né? É uma opinião minha. Candidatos a qualquer cargo público, na minha opinião, ele teria que prestar concurso público. Perfeito. Entendeu? Ele teria que prestar concurso público. Perfeito. Porque, outra coisa. Para ser qualificado. Exatamente, para ser qualificado. E, prestar concurso público e se levar em consideração todo o seu histórico pessoal, todo o seu caráter. Sim. Caráter pessoal. Sim. Porque, vamos supor, o cara para ocupar um cargo de ministro, né? O Supremo Tribunal, né? O cargo do Supremo Tribunal. Sim. O ministro, ele é neutro. A Constituição diz que a função do Supremo Tribunal é o guardião da Constituição, né? E tem que ser neutro. Mas como é que os membros do STF podem ser neutros se eles são indicados pelo presidente? Ao invés do povo, né? Em vez do povo. Porque o presidente ele vai indicar aquele que ele mais se identificar. Sim. Você acha que o nosso modelo de votação, e eu não estou falando nem de urna eletrônica, não, estou falando do modelo de votação por quantidade que é feito no Brasil. A gente tem um modelo onde a quantidade ela é a definitiva, diferente de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que lá as zonas têm um seu peso, né? Então, os estados que têm um volume maior de imposto têm um peso X comparado com o estado que tem menos. Então, por isso que os presidentes lá ficam ganhando dos estados. O Biden ganhou a Flórida, o Trump ganhou o Texas, então eles vão pro... Você acha que o nosso modelo é o ideal para o Brasil, o modelo de quantidade em massa? Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que estaria na hora, né? Na verdade, a palavra é essa. De rever, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. E o modelo da urna eletrônica, como é que qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu pergunto isso, de novo, não tem nada a ver com lado A e lado B, tem a ver com conhecimento técnico, né? Se eu não me engano, só o Brasil e mais um outro país que utiliza a urna eletrônica. O seu ver é uma tecnologia a favor, válida e vantajosa ou não? Válida a minha opinião como um cidadão, né? Válida mas tipo assim, eu acho que tipo assim, a confiabilidade das urnas eletrônicas, falando como um cidadão, não que eu não sou nenhum especialista, né? Uhum. Mas como cidadão, a opinião, eu acho que não é 100%, entendeu? Eu acredito que não seja 100% a confiabilidade das urnas. Sim. Entendeu? A gente não consegue entender, como o povo, eu, por exemplo, não consigo entender, o porquê que outros países que são muito mais avançados que a gente em relação à tecnologia, em relação à sociedade. Vou dar um exemplo aqui, o Japão, por exemplo. Entendeu? Estados Unidos, Japão, se a gente não quiser falar dos Estados Unidos, vamos falar do Japão. É voto impresso. Me corrija, Grequinho, se é voto impresso, correto? Voto impresso no Japão. Estou perguntando para o Greco que ele morou lá. Então, é voto impresso.
E é tão tal que tem alguns candidatos que aderem né, Sim, a essa sim, ideia, né, do sim, voto impresso aqui no Brasil, porque seria mais transparente, né? sim, Né, o processo de votação seria mais transparente. E sim. realmente seria mesmo, né? Realmente seria, Já foi, né? né? Era voto impresso. Isso, Assim, entendeu? o único ponto que eu vejo como negativo é porque demorava a ter a informação, né? Por exemplo, os Estados Unidos demora dias para definir o Para definir, presidente. né? São 3 ou 4 dias contando, né? Aqui também seria isso. Mas, por outro lado, também teria ali, Exatamente, né? né? Uma prova ali que, né? Sim, sim. Comprovante, né? É. Você fala no seu livro sobre o tráfico de drogas, né? Em qual momento ele está atrelado à política do país? Olha, é exatamente pela falta de políticas públicas, né? Falta de Exatamente política pela falta de pública. políticas públicas. Como Por assim? isso, porque o que acontece? Quando, vamos dar um exemplo, quando um político ele desvia milhões e milhões, esses milhões e milhões que ele desviou para outros rumos, provoca um impacto muito grande aonde? Na segurança, de verbas que poderiam ser investidas Uhum. na segurança pública, entendeu? São verbas que poderiam ser investidas Política social, saúde. exatamente, na educação, entendeu? Na saúde, em Saúde, pro, então, tá ligado ao tráfico de drogas, porque a gente tem as zonas do crack, tem um monte de coisa exatamente, aí que. programas habitacionais que poderiam, né, ser criados Sim, para ajudar em prol da população. sim. Isso tudo é adiado. Por quê? Porque desviaram. Então, no meu ponto de vista, afeta bastante, né? A, a, o, tra- o- tudo porque, tipo assim, na minha opinião, a corrupção ela é um dos problemas principais O que causa, carro-chefe que ali. causa todos esses outros problemas, na minha opinião, que causa todos esses outros problemas. Porque Reflete em tudo isso. reflete em tudo isso. Porque se conseguirmos equilibrar, de minimizar a corrupção, na minha opinião, todos os problemas também vai ser minimizado. Podemos até não acabar, porque, né? Sim, Mas todos os outros problemas serão minimizados, porque vai ter a distribuição, né? Equilibrada, a distribuição de verba é equilibrada. entendi. Mas me corrija se eu estiver errado, assim. A maneira da gente mudar isso como sociedade é na urna, né? É um né? Votando em candidatos que vão ter Exatamente. pautas que vão lutar por essa questão da corrupção, por exemplo, né? Sim. Ter penas mais severas, ou ter penas, porque tem alguns casos que nem tem, ter penas mais severas e tal. Você acha que o jovem que está iniciando a sua carreira eleitoral agora para votação, 16 anos, né? 17, 18, você acha que ele hoje em dia ele já vota com alguma consciência ou ele ainda guiado pela massa? E quando eu falo guiado pela massa, é aquela velha história que a gente escutava no passado, o político que dá o cachorro quente ali pra galera, sabe? Pão com mortadela. Aquela história que a gente escuta muito, a gente que tá na grande capital, a gente não vê isso diretamente no olhar. Aqui, por exemplo, está no Rio de Janeiro, é difícil você ver. Mas quando você vai pro interior, né? Me corrija se eu estiver errado, isso ainda é comum de acontecer, ou isso não acontece mais, o jovem já está mais consciente? Olha, porque eu já percebi, sim, em parte sim, mas ainda precisamos ainda melhorar bastante ainda, E né? essa questão que eu falei do político, ele oferecer o famoso pão com mortadela, ou A cesta básica, cesta né? básica, você O acha que milho isso de ainda acontece tijolo. quando a gente... Deve acontecer nas capitais também, mas aqui é a coisa mais exposta. Se acontecer, alguém fala e mostra. Mas quando a gente vai para cidades menores, onde o político acaba tendo uma autoridade, vou dizer assim, ali sobre um monte de gente e tal, isso ainda, você acha que isso ainda acontece? Sim, acontece porque eu sou prova disso, né? Eu não estou aqui para me pregar que eu sou perfeito, né? Que eu já fui, né? Mas eu já um dia é por isso que eu entendo, né? Eu entendo e compreendo os nossos concidadãos brasileiros
porque muitas das vezes eles se deixassem enganados, né, pelos políticos corruptos, né, que faz o uso dessa prática, né, de compra de voto. Um dia eu já fui vítima, né, desses caras. Né? Eu já vendi meu voto por R$ 50, por R$ 100. Né? Por quê? Não porque eu queria, mas por necessidade. Sim. Entendeu? Porque eu e a minha esposa, e Deus, nós sabemos de onde eu saí. Né? Hoje, por que quando eu comecei agradecendo a Deus? Né? Porque Deus e eu e a minha esposa sabemos de onde eu saí. Né? Eu era um viciado. Né? Eu era um viciado, né? Eu fui viciado em maconha. Entendeu? Não tenho nenhuma vergonha de falar isso, não, e também não tenho orgulho disso, né? Mas isso faz parte da minha vida, fez parte da minha vida, né? Isso para mim é um testemunho de vida. Sim. E pode ser uma inspiração para outras pessoas. Sim. Entendeu? Que pode mudar, podemos fazer diferença. Sim. Então, um dia eu já fiz, né? Já vendi meu voto por 50, por R$ 100, mas por necessidade, né? Por necessidade. Então, ainda tem ainda, infelizmente, e é uma estratégia que esses políticos que têm essa prática, eles usam, escolher exatamente aquelas cidades, aqueles bairros onde o índice de pobreza tá altíssimo. É maior, né? Entendeu? Sim. Essa é uma das estratégias que eles usam. Ou seja, pega o povo pela barriga, entendeu? Pelo estômago, por as suas necessidades. Né? E eu não julgo essas pessoas. Né? Eu não julgo, porque você discursar sobre a pobreza é uma coisa. Agora, você viver a pobreza literalmente na tua pele é outra coisa totalmente diferente. Entendeu? Então eu não julgo, né? Mas a gente pode, né? Mas por isso que isso foi uma também das motivações para me escrever esse livro, para mim despertar, né? Essas pessoas, né? Despertar, sim. Porque podemos fazer diferença, mesmo na escassez, mesmo nós não temos, muitas das vezes, faltando dinheiro, faltando trabalho, faltando o alimento, mas, desculpa, claro, por favor. Podemos fazer a diferença. Com certeza. Você acha que a religião, ela pode ser um pilar de um bom político? Independente da religião, tá? Independente do evangélico, do católico, mas você acha que a religião ela é um pilar de um bom político? Tem. Eu acredito muito na transformação das pessoas. Sim. Eu acredito que as pessoas podem mudar, né? Possam mudar. Então, eu acredito que existe políticos, né? Homens de Deus, que servem a Deus, né, que jamais vão se prostrar e se ajoelhar diante de um sistema corrupto. Sim. Né? Porque os princípios que estão na Bíblia não... Exatamente. Sim. Exatamente. Entendi. O que você acha que dentro do cenário que a gente vive hoje em dia, onde a gente não, pelo menos na minha percepção, a gente não consegue resolver o cenário político do nosso país, né? Qual é o erro que você acha que a gente comete? Quando eu falo a gente, todo mundo. Geral, né? De forma geral. Qual é o erro que você acha que a gente comete por não conseguir mudar o cenário político para melhor no nosso país? O erro, por exemplo, na hora de votar, qual é o nosso maior erro? Na sua opinião. Na minha opinião, o maior erro é exatamente não pesquisando. Não estudar sobre seus candidatos. Entendeu? E o outro ponto também às vezes, a gente vota no candidato e aí aquele candidato, de repente, ele se elege e aí se corrompe. E aí, se passa 4 anos, ele vota de novo, as pessoas continuam votando na mesma pessoa. No mesmo erro. E você acha que essa questão da fake news ela é um grande problema na época da eleição? De novo, fake news para qualquer lado, porque ela vai para... Fake news quando sai para qualquer lado, né? Não tem essa. Você acha que isso é um problema? Porque eu falo isso, vou te dar um exemplo. Uma coisa sou eu que trabalho com internet, eu vejo uma matéria. Eu trabalho com internet todo dia, então eu vou olhar aquilo ali e falo assim, será? Eu vou desconfiar. A gente fica na dúvida, né? Eu vou olhar a fonte, Isso aí. Por quê? Mas eu trabalho com internet. É o meu trabalho. Eu consigo hoje olhar uma coisa e falar assim, eu tenho dúvida se aqui é IA, por exemplo. Entendeu? Eu ficaria na dúvida. Mas quando eu vou para minha mãe, para minha avó, esquece. Ela vai olhar aquilo ali e vai falar assim, é verdade. Entendeu? Ela vai olhar aquela fake news e vai acreditar que ele vai brigar na ceia de Natal da família dizendo que aquilo ali é verdade. Então você acha que isso é um problema para a gente como sociedade, a quantidade e o volume de fake news que é disparado para todos os lados? Sim, é um dos problemas, né?
É um dos problemas, e é por isso que eu acho importante a gente ser educado, Sim. né, nessa parte, porque, como você falou, você é profissional na área, então é profissional. Então você já tem a expertise de identificar De o dar uma que é olhada e fake, falar, isso entendeu? aqui não é. Mas já tem pessoas que não têm. A Então, maioria não tem. A exatamente, a maioria maioria não não tem. tem. Então é importante, né, ter essa educação, né? Sim. Para saber diferenciar o que é verdade, o que não é, o que é falso, o que é E verdadeiro. eu Né? acho que as plataformas de redes sociais, elas também têm que se corresponsabilizar, principalmente para fake news e para inteligência artificial. Porque a responsabilidade disso é muito grande. Com certeza. Entendeu? Hoje em dia, a Tem um inteligência grande impacto, artificial, né? eu posso dizer assim, não que isso aconteça, mas já é muito plausível você pegar um político, colocar ele falando uma fala que ele nunca Que falou. nunca falou. Entendeu? Você Verdade. imagina esse cenário num ambiente num momento de eleição. E até O que que o isso não cara, pode causar? e até que o cara conseguir provar que não foi ele que falou, já repercutiu, né? Sim. É Já por isso repercutiu. que algumas coisas eu concordo que o Estado ele tem que sim responsabilizar as empresas. E quando eu falo responsabilizar, não é tirar do ar, não. Porque eu acho que isso aí é Aí é ruim. censura, né? Aí já é Isso censura. é censura. Eu acho que tem que responsabilizar, ponto. Ela tem que dizer lá, isso é IA, ela tem que botar um Isso. selo, Não. ó. Isso Isso aqui é aí. IA, meu amigo, tá bom? Concordo. Isso aqui não é. Eu lembro que numa época, acho que foi na pandemia, acho que foi o Facebook que começou a soltar alguns botões para dizendo assim, olha, quando vinha uma matéria, assim, essa fonte não é muito confiável. Não confie 100% nessa fonte. Eu acho que foi em época de eleição também, porque soltaram muitas matérias ali sobre Isso. isso, e aí começou a dizer, ó, isso aqui não é muito confiável e tal. Isso é um problema também para a sociedade, entendeu? Porque como a gente não tem educação da informação na escola, a gente acaba pegando as informações na rede social. É E aí vem verdade. qualquer coisa na rede social. Qualquer coisa. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, para ti, o pilar da religião, ele é um pilar importante para Sim. um candidato ter seguir alguns Seguir princípios, os pelo menos alguns princípios, né? princípios, né? Exatamente. Porque não é questão de perfeição, né? Porque ninguém é perfeito, né? Sim, Ninguém, ser humano nenhum é perfeito, mas é, 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 incluindo eu, né? Eu carrego comigo princípios que inegociáveis. Meus sim. princípios que eu carrego são inegociáveis, entendeu? Eu já nasci com eles, não. Eu aprendi com as minhas escolhas, né? Então eu Aprendeu com a costumo, vida, né? exatamente, eu costumo falar que tudo é decisão, né? Eu decido amar, eu decido odiar. Ou seja, quando o cara pega uma pistola e sai para ir assaltar, ele tomou a decisão dele, entendeu? Ele tomou a decisão dele, né? Se ele lá resolve dar de frente com uma viatura da polícia e troca bala com a polícia e a polícia abate ele, aí isso foi consequência das escolhas que ele fez, Feito entendeu? antes de sair de casa. Antes de sair de casa, porque existem as oportunidades, né? Existe a oportunidade, por mais difícil que esteja, por mais difícil que o ser humano esteja, né? Ele tem a oportunidade de fazer o bem. Ele tem a oportunidade de fazer a diferença. Porque ele não escolheu fazer o mal. Pô, se eu escolhi fazer o mal, eu posso escolher fazer o bem, cara. Sim. Entendeu? Eu penso assim, entendeu? Se eu tiver errado, que me perdoe, mas Não, eu entendo, esse é a minha linha de raciocínio é essa. entendo Entendeu? A gente perfeitamente. pode escolher, a gente tem que escolher fazer o bem. Sim. Como eu falei um pouco que eu era um viciado, né? Então, eu passei 15 anos nas drogas, entendeu? Graças a Deus, nunca precisei roubar de ninguém. Sempre fui um cara trabalhador. Um cara que trabalhava, mas era vício, né? Tinha os Sim. vícios do álcool, do tabaco, Cigarro, né? de drogas. Várias drogas A religião pesadas. foi algo que te ajudou nesse momento? Foi. A princípio foi. Entendeu? Não a religião em si, mas Jesus, né? Sim. Não a religião em si, mas Jesus, porque eu não gosto muito desse termo religioso, entendeu? Porque eu não sou um cara religioso, eu sou um cristão, entendeu? E eu sigo, e o cristão é aquele que segue os princípios de Cristo, né? Sim. Então eu procuro, mesmo com as minhas falhas, porque eu tenho muitas falhas, tenho muitos defeitos, mas a cada dia eu procuro melhorar mais e a construir uma versão melhor de mim mesmo, Perfeito. entendeu? Eu sempre falo para alguns amigos que falo assim, que eu digo assim, que eu sei quem eu sou e sei onde eu quero chegar. Então só preciso saber dessas duas coisas: quem eu sou e onde eu quero chegar. Perfeito. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar tá bom. Qualquer caminho serve, né? É, Entendeu? perfeito, perfeito. O seu livro, ele traz muitas críticas, né, e mostra muitos problemas da política no Brasil.
Mas ele também traz soluções Sim, ou dicas ou, sabe, planos para a gente como melhorar, porque a gente já sabe que tá ruim e a gente quer melhorar. que é solução, né? Apresentar Entendeu? o problema é fácil, todo mundo pode apresentar, né? Agora, o problema é apresentar a Sim, solução para o problema, né? Sim, das soluções que eu trago, né, é para que as pessoas venham se informar, se informatizar, né? Eu incentivo também as pessoas a prática da leitura, que isso é muito importante, entendeu? A prática da leitura, a prática de se informar, né, nas fontes verdadeiras, né? Confirmar se é realmente aquela fonte, aquela notícia é a notícia verdadeira, entendeu? Se não é falsa. É esse incentivo que eu trago e também no termo da questão das eu trago no livro um ponto lá que eu faço uma certa comparação, né? Com a penalidade para o tráfico de drogas e a penalidade para a a corrupção. corrupção. Um traficante no Brasil, ele a pena dele é de 5 a 12 anos, se não me foge a memória, né? De 5 a 12 anos. Pro político corrupto, não, na verdade é o contrário, do político corrupto é de 5 a 12 anos. E pro traficante, se não me foge a memória, é de 2 a 15 anos de cadeia. De 5 a 15 anos de cadeia, uma coisa assim. É maior para o traficante Ou ou seja, menor para o traficante? maior para o traficante. Maior para o Ou seja, traficante. você já vê, bem aí você já vê a desigualdade, Sim. né, na aplicação da lei. Aí eu pergunto, né? Eu pergunto, qual é a diferença de um traficante de drogas para um político corrupto? Para mim, na minha opinião, não existe diferença. Porque da mesma forma que o traficante ele está matando, destruindo família, não é diferente do cara que cometeu desviando um desvio dinheiro. de bilhões e bilhões de reais, Sim. cara. Esse cara está sendo um genocida, Sim. entendeu? Ele está matando várias e várias famílias, milhares de famílias, tirando o pão da mesa de vários Tirando da cidadãos, de várias saúde, pessoas, né? da saúde, da segurança, Sim. entendeu? Então, no meu ponto de vista, para esses, a aplicação da lei tinha que ser mais rigorosa. Da mesma forma se os bens daquele traficante, o bem que ele tiver, e ficar comprovado que todos aqueles bens que ele adquiriu foi por meio ilícito, né, por venda de drogas, o que o poder público faz? Confisca aqueles bens. Aqueles bens é tudo leiloado. Sim. Mas da mesma forma que a lei é aplicada com todo rigor para o traficante, deveria ser aplicada também para o político corrupto. Sim. Porque ele não é diferente do traficante. Na minha opinião, ele não é diferente, né? Porque se o traficante está matando, eu já falei, se o traficante está matando, destruindo vidas, o político corrupto também está. Sim. Cada um com a sua arma. Com a sua arma, exatamente. Entendeu? Entendi. Perfeito. Qual é a mensagem, Francisco, que você gostaria que as pessoas entendessem depois que elas terminassem de ler o seu livro? Olha, a mensagem é impactar, né? Que essas pessoas que eles venham a ter, né? O nosso cidadão, o nosso concidadão venha a ter um impacto, né? Um impacto real, né? Um impacto realista ali e incentivar, né? Incentivar a eles ter uma visão diferente, né? Sim. Da Abrir a nossa mente, né? da política, entendeu? Passar a pensar, a tomar suas decisões pela razão e pelo racional, e não pela emoção, né? Perfeito. E também, aproveitando também, deixar também uma frase também, que, assim, todo ser humano que nasce, ele nasce com um propósito, né? Todo ser humano que nasce, ele nasce com um propósito. E quando nós descobrimos o propósito e aprendemos, passamos a compreender o real sentido da vida. Então, viva o seu propósito intensamente com sabedoria,
Porque o nosso propósito, ele é eterno. E quando nós morremos, ele se torna um legado pelo qual nós seremos lembrados. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, quando eu falo de legado de ser honesto, né? De ser verdadeiro, falar Cuidar a do verdade, seu ser nome, né? transparente. Cuidar do seu nome. Exatamente. Seu nome é seu, ele é Exatamente. valioso, né? Entendeu? Ser transparente, amar as pessoas pelo que elas por dentro e não pelo que elas aparentam ser. Porque qualquer um pode ter a aparência de bom moço, Sim. mas o que está dentro, né? Perfeito. Que está aqui, né? Perfeito. Esse livro é a primeira versão dele, tem um segundo livro. Tem um segundo. Né? Esse está disponível para venda? Esse tá disponível no Mercado Livre. Mercado Livre. Normalmente tem gente que bota na Amazon também. Na Amazon e na Shopee. Beleza, Mercado Livre, Amazon e Shopee, né? É A Visão de um Cidadão Eleitor. Só pesquisar lá que a pessoa consegue comprar. Isso. E o outro, que é o livro 2, né? O outro projeto é A Visão do Cidadão Eleitor, só que segundo volume. E é mais aprofundado, né? Tem mais pesquisas, tem mais... mais esse conteúdo. Ainda está no forno ainda. Está no forno ainda. Perfeito. Como é que as pessoas fazem, Francisco, para achar você na rede social? Você transmite conteúdos sobre visão política ali? Como é que as pessoas fazem? Olha, eu tenho um canal, eu tenho um TikTok, né? Que eu tenho lá, eu posto meus vídeos lá, às vezes eu tenho umas reflexões, aí eu gosto de compartilhar lá. Reflexões sobre política, né? Que eu entendo, né? Como eu já falei, eu não sou nenhum especialista, né? Mas eu sou um cidadão que gosta de interagir, entendeu? E também tem Instagram também. Qual é o Instagram? TikTok eu deixo na descrição aqui pode pegar aí, não tem problema não. Eu deixo na descrição aqui do programa para quem quiser te seguir, quem quiser te conhecer, ir lá ver os conteúdos que você coloca, né? Então é TikTok e Instagram. TikTok e Instagram. Perfeito. Tem o YouTube também, só que no YouTube tem pouquinha coisa, mas eu boto ainda tá começando. Tá começando ainda. No YouTube, legal. E esse livro 2, ele tem previsão para quando ele vai sair? Não, por causa que, como eu estava desempregado, eu comecei a trabalhar agora. O investimento é seu, né? O investimento é meu. Sim. Esse livro, esse daqui, foi doações. Que legal. Eu estava desempregado, As pessoas foram lá e te ajudaram. Estava desempregado. Sabe aquele momento que você olha para a geladeira, tua geladeira parece um aquário, só tem água. Foi nesse momento que eu escrevi esse livro. Caramba. Só quem passou por isso sabe. Entendeu? Olhava para a geladeira. Eu tirei até uma foto, né, para me colocar, só que depois eu tirei, né? Uma foto ali, depois eu tirei. Aí depois tive que atualizar algumas coisas, aí eu tirei. Entendeu? Aí Deus me deu me iluminou, né, para me escrever. Eu já tinha, né? Só que, tipo assim, escrever o livro, eu nunca tive assim, tipo assim, não. Até porque eu não gostava de escrever. Entendeu? Eu não gostava de escrever, até porque minha caligrafia já não ajuda, né? Essa conversa que eu tive com a minha esposa, a gente passou, né? Não, eu vou escrever um livro falando a minha visão que eu entendo da política, né, do que eu penso, que eu acho da corrupção, né, do tráfico de droga, né? E também, assim, não sei se é na sua ótica de visão, mas na minha ótica de visão, o tráfico de droga e a corrupção, eles andam paralelo. Sim. Um ao lado do outro. Acredito muito nisso. Acredito muito. Entendeu? Passa aí pra gente o Instagram, que eu vou deixar na descrição do programa, para todo mundo seguir, curtir seus vídeos, curtir seus conteúdos. Peço perdão aí pelos erros que aconteceu. Nada, que isso. Ó, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu esse programa vai ter um pouco mais de consciência política, sabe? Vai entender que é possível, sim, que a gente mude o cenário, desde que a gente aprenda a votar corretamente, entendeu? Tá tudo notadinho aí, que eu até mandei para você que você tinha me pedido. O TikTok é o Francisco de Assis 371, né? Isso. E o Instagram é Francisco de Assis Off. Isso. Perfeito. Eu vou deixar na descrição do programa aqui para quem quiser seguir o Francisco. Só seguir lá. Olha, Francisco, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né? Agradeço você por essa oportunidade e que Deus continue te abençoando aí, que prosperando cada vez mais aí você, o seu projeto aí, que eu acredito que você tem outros projetos também pela frente. Todos nós. Acredito que tenha projetos aí no forninho aí para sair também. Que Deus abençoe, tá bom? É isso que eu desejo para você e toda a sua família. Todos nós. Para você também, para sua família, parabéns pela sua luta, pela bandeira que você levanta. Faltam pessoas no Brasil que
Busquem a conscientização na hora de votar. Falta o entendimento. A gente vai muito pro final, né? Entre o lado A e o lado B. Só que a gente esquece do início, que é entender o Exatamente. candidato, é votar É verdade. corretamente, entendeu? Então eu acho que falta essa conscientização pro povo. E se eu puder te pedir e te deixar uma mensagem, o jovem é o que tem que mudar muito sobre isso. Então, se Verdade. a gente conseguir conscientizar o jovem, Isso. os nossos filhos e netos vão ter uma qualidade de vida melhor do que nós É temos hoje. verdade. É Entendeu? verdade. Porque, assim, as nossas decisões, nós temos que. A primeira coisa que nós temos que nos conscientizar é pensar na próxima geração que vai vir. Sim, Né? O que nós vamos deixar para a próxima geração. sim, vou deixar um monte de corrupção, um monte de Você entendeu? problema. Então, tem que sim. pensar muito bem nisso mesmo, né? A longo prazo, né? A longo Perfeito. prazo. Perfeito. Parabéns, parabéns. Que muitos jovens comprem esse livro e se conscientizem. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Obrigado. Esse foi mais um Construindo Políticas Podcast. Você amou essa aula de cidadania eleitoral, vamos dizer assim, que o Francisco deu pra gente. Segue ele lá nas redes sociais. Os links das redes sociais dele estão aqui na descrição do programa. E até o próximo Construindo Políticas Podcast. Tchau, tchau.